Um jantar para pedir a namorada em casamento, mas na hora de pagar a conta o cartão deu que recusar. Ele liga para o seu melhor amigo e sócio, mas parece que pelo visto ele não tem mais nada. Falido e sem nenhum centavo, a gerente daquele local diz que se eles não pagarem a conta terá que chamar a polícia. A noiva daquele cara diz que foi ele quem pediu champanhe, quem marcou o jantar e decide deixá-lo. A garçonete diz que não precisa chamar a polícia, que ela pagará a conta daquele cara. Agradecido, o milionário deixa seu relógio para a garçonete que pagou a conta e diz que ele vale 3 vezes mais o valor do jantar. Quando aquela garçonete sai, aquele milionário ainda está lá fora. Ela pergunta se está tudo bem e ele diz que como pode estar tudo bem. Diz que não tem dinheiro nem para um táxi, mas ela diz que dará uma carona para ele até a sua casa. Chegando no local, ele vê que está tudo interditado. Sem entender exatamente o que está acontecendo, o cara tenta entrar na sua casa. Quando falam que vão prendê-lo caso ele tente, ele mostra as mãos, mas a garota tenta acalmá-lo. De repente, aparece a sua noiva, que foi pegar algumas coisas na mansão, e quando se apresenta, ela diz que é a noiva do cara, mas ele diz que não, que ela não é sua noiva. E a garçonete se apresenta como noiva dele. A garota diz que ele pagará por isso. Sem local para ficar, aquela garçonete convida aquele cara para ir até a casa dela. Ele diz que ela é louca. Como pode convidar alguém que ela nem conhece? Ela diz que ele não tem cara de serial killer. Na casa daquela garota, que é um apartamento bem simples, ela diz que talvez não se pareça com a vida que ele tinha. Mas ele diz que antes de ser milionário, a vida dele era bem simples e que teve que construir tudo do zero. A garota diz que ele pode ficar ali. Ele diz que em forma de pagamento fará algumas mudanças caso ela deixe. Ela pergunta se ele sabe pegar em um martelo e ele diz que era dono de uma construtora. No dia seguinte, a garota chega à sua casa e se surpreende com ela totalmente arrumada. E pergunta àquele milionário como ele fez isso. Ele diz que teve que cobrar alguns favores. Diante disso, ele também diz que tem uma outra surpresa para ela e diz que ela terá que fechar os olhos. Quando a garota chega na cozinha, ele preparou um jantar para os dois. E ela fica totalmente encantada. Durante o jantar, eles brindam e rola até um clima entre os dois. A garota pergunta ao milionário se ele não tem nenhum amigo, se não tem ninguém. Ele diz que o único amigo que tinha era o Zack, que também o deixou. E que agora também tem ela. Ele pergunta se em alguma outra circunstância ele a chamasse para jantar, se ela iria. Ela diz que sim e marcam para o outro dia às 8 no mesmo lugar onde ela trabalha. No dia seguinte, a garçonete vê a noiva daquele cara com outro homem. Eles falam sobre abrir o cofre, mas que não conseguiram e tentaram de todas as formas. Ela mostra a garçonete e diz que foi ela que atrapalhou todo o plano deles. Aquele cara fica irritado com a garçonete, mas bem nesta hora o milionário chega. A garçonete havia ouvido toda a conversa e o plano deles para destruir Zack, mas aquele cara conseguirá recuperar toda a sua fortuna. O ex-melhor amigo e a ex-noiva daquele cara saem do restaurante extremamente irritados. A gerente do local acaba despedindo aquela garota por ter se envolvido em 2 confusões seguidas. Do lado de fora, Zack diz que o que abriria o cofre era o relógio e achou que a garota havia vendido ele. Mas ela mostra e diz que jamais venderia porque isso faz ela lembrar dele. E assim os dois acabam se beijando.